Você já parou pra pensar que a internet que você usa hoje quase foi dominada por uma empresa que nem sequer existe mais? E essa guerra que aconteceu nos anos 90 entre navegadores e não só sobre tecnologia, também envolve controle. Sobre quem decide o que você vê, como você vê e até o que você consegue acessar. Até porque convenhamos que o navegador nunca foi só uma janelinha, mas sim uma porta de entrada pra tudo. E hoje a gente vai falar sobre o dia em que os navegadores decidiram se odiar. Netscape contra Internet Explorer. E no final, como o Chrome apareceu do nada e dominou basicamente tudo. Mas calma. Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Bom, bora começar falando sobre quando tudo era possível. Em 94, a internet estava saindo das universidades, chegando nas casas e tinha um problema filosófico interessante. Como é que você explora um espaço infinito? Pensa comigo, a web não tinha mapa, nem índice, muito menos GPS. Era tipo te jogarem num oceano sem bússola e dizerem, navega aí. E foi exatamente por isso que eles chamaram de navegador ou browser, tanto faz. Tava literalmente navegando no escuro. Existia o Mosaic, um navegador que foi criado na Universidade de Illinois. E foi aí que apareceu Mark Andreessen, o cara que tinha trabalhado no Mosaic quando ainda era estudante. Ele olhou pra aquilo e pensou, dá pra fazer melhor, muito melhor. E em abril de 94, ele fundou o Netscape Communications Corporation. E em dezembro daquele mesmo ano, ele lançou o Netscape Navigator. E eu vou te falar que o Netscape Navigator tinha uma inovação tão simples, tão óbvia em retrospecto, que parece idiota que ninguém tenha pensado antes. Ele mostrava as páginas enquanto elas carregavam. E cara, pensa nisso, a maior parte dos navegadores só mostravam a página quando tudo já tinha baixado. Ou seja, você ficava que nem um idiota olhando pra tela sem saber se tinha travado, se a página tinha caído ou se o mundo tinha acabado. Com o Netscape, tu começava a ver o texto aparecer em segundos, linha por linha, imagem por imagem. Era tipo assistir o mundo se construir na sua frente e isso mudou tudo. Em 95, o Netscape dominava em torno de 70 a 80% da internet. E o melhor, inicialmente ele era grátis para uso pessoal, ele só cobrava de empresas. Mas antes de descobrirem que dava para monetizar cada clique. Em agosto de 95, o Netscape fez IPO, vira empresa pública. E só no primeiro dia de negociação, as ações subiram de 28 para 58 dólares. A empresa foi avaliada em quase 3 bilhões. Mas tinha alguém assistindo, e esse alguém não gostou nem um pouco do que viu. O gigante acorda. Bill Gates nem tinha levado a internet a sério. Ele achava que o futuro era TV a cabo interativa, que a web era modinha, coisa de universitário. Mas quando viu o IPO do Netscape, quando viu 3 bilhões de dólares aparecerem, ele entendeu. E ele tinha errado. Em dezembro de 95, o Gates fez uma conferência de imprensa. Mas e a data? 7 de setembro. O aniversário do ataque a Pearl Harbor. Olha, e eu vou te falar que eles lucraram muito nesse dia de campo, porque tava sendo manchete do tipo, Microsoft declara guerra à internet. E eu não tô nem exagerando. Gates anunciou que a Microsoft ia redirecionar tudo pra web. Que eles tinham o navegador, o Internet Explorer, e que esse navegador seria parte do Windows. Agora para e pensa no que isso significa. Em 95, a Microsoft controlava o sistema operacional de mais de 90% dos computadores do mundo. É tipo assim, imagina que uma empresa é dona de todas as estradas do país, então ela decide que só os carros dela podem passar naquelas estradas. Ou então que os outros também podem, mas só que eles vão ter que ser mais lentos e vão ter que pagar impostos. E era basicamente isso que a Microsoft tinha feito, quando a guerra deixa de ser justa. O Internet Explorer 1.0 tinha sido lançado em agosto de 95, poucos dias depois do IPO do Netscape. E olha, foi uma piada. Ele era lento, bugado, mal funcionava, a Microsoft tinha licenciado o código do Mosaic e basicamente empacotado aquilo correndo. Ninguém levou a sério. Mas a Microsoft tinha algo que o Netscape nunca teria. Dinheiro infinito, ou pelo menos quase isso. Além do controle sobre o campo de batalha. Eles começaram a fazer acordos de exclusividade com fabricantes de computadores. PEC, Dell e IBM todos receberam a seguinte proposta. Olha, coloca o ícone do nosso navegador no seu desktop e a gente vai baixar o valor da licença do Windows pra você. Mas se você instalar o Netscape, vai ficar mais caro. E pensa na posição desses fabricantes. Eles precisavam do Windows, não tinha alternativa. Linux ainda era coisa de nicho, Mac era caro demais, então eles aceitaram, claro que eles aceitaram. A Microsoft simplesmente integrou o Internet Explorer dentro do Windows, ou seja, mesmo que você apagasse pasta, não adiantava, até porque ele estava espalhado por todo o sistema. A Microsoft também fez acordos com provedores de internet. Na época, as pessoas compravam CDs de provedores tipo AOL, CompuServe, Prodigy. A Microsoft ofereceu versões personalizadas do Internet Explorer de graça, e como os provedores pequenos não tinham dinheiro para desenvolver navegador próprio, eles aceitaram. E foi assim que milhões de usuários estavam recebendo a internet com o Internet Explorer pré-instalado. E a maioria das pessoas, bom, elas simplesmente usavam o que já estava ali, porque era conveniente, porque já funcionava, por que procurar outra alternativa? E em outubro de 97, alguns funcionários da Microsoft tiveram a brilhante ideia de, durante a madrugada, colocar uma estátua da logo do Internet Explorer na frente da base da Netscape. E no dia seguinte, a Netscape deu o troco, derrubando a estátua deles e colocando o próprio mascote por cima, com uma placa Netscape 72, Microsoft 18. Mas a maré já tava virando e ninguém conseguia parar. Em 96, a Netscape tinha cerca
de 86% do mercado, enquanto o Internet Explorer tinha 10%. Em 2002, o Internet Explorer tinha 96% e o Netscape, bom, ele praticamente nem existia mais. Mas o que aconteceu nesses 6 anos? Bundling, empacotamento, a tática mais antiga e mais eficaz do capitalismo monopolista. Pega um produto dominante e amarra outro nele. E aí o que acontece? Bom, se todo mundo já tem o primeiro, eles vão começar a usar o segundo também. E o Netscape? Bom, o Netscape também cometeu erros. Eles tentaram até competir virando suíte completa. Eles lançaram o Netscape Communicator 4 com e-mail, chat, editor de páginas web, mas ele era pesado, ele era lento, era cheio de bugs. Enquanto isso, o Internet Explorer 4 e 5 tinham melhorado absurdamente. Eles eram rápidos agora, estáveis e seguiam os padrões web até melhor do que o Netscape. Em dezembro de 98, o AOL comprou o Netscape por 4,2 bilhões de dólares. Foi uma tentativa de salvar a empresa e não funcionou. Em 2003, o AOL desligou o time de desenvolvimento do Netscape e em 2008 anunciaram o fim do suporte. Mas antes de morrer, o Netscape deu uma de herói. Eles liberaram o código-fonte como open source e criaram o Mozilla Foundation, e dessa fundação, anos depois, nasceu o Firefox, o reinado do monstro. Com a morte do Netscape, o Internet Explorer dominou. Em 2002, ele tinha cerca de 90 a 95% de participação no mercado, maior que o Netscape nunca teve. E sabe o que acontece quando uma empresa tem monopólio absoluto? Quando não tem competição nenhuma, ela fica preguiçosa, simplesmente para. O Internet Explorer 6 foi lançado em 2001, só que a Microsoft ficou 5 anos sem lançar uma atualização significativa. E o IE6 ficou congelado no tempo enquanto a web evoluía ao redor dele. O IE6 era uma desgraça técnica, bugs de segurança absurdos, suporte ruim para padrões web, CSS quebrado, JS lento, e os desenvolvedores tinham que fazer gambiarras no código só para fazer sites funcionarem nele. Tinha até memes na época. Design for Internet Explorer 6 virou sinônimo de feito nas coxas. Até porque você não desenvolvia pro IE6, você desenvolvia apesar dele. Mas a Microsoft tinha um problema: o governo dos Estados Unidos. Em 2000, eles foram condenados num processo antitrust por práticas monopolistas. E uma das acusações principais, o bundle do Internet Explorer com o Windows para matar o Netscape. A Microsoft quase foi dividida em duas empresas separadas, pra você ter ideia. No final, eles pagaram multas gigantes e concordaram em seguir certas regras, mas o estrago já tava, digamos que, feito. Bora falar do ressurgimento. Em 2004, o Mozilla Foundation lança o Firefox 1.0 e ele era diferente. Ele era bom, rápido, seguro, com abas que na época era novidade e seguia os padrões web direitinho. E o melhor é que ele era grátis, realmente grátis, sem truques, open source e sem pegadinhas. O Firefox começou a comer fatia do mercado do Internet Explorer, devagar, mas comendo. Até que em 2010, o Firefox tinha 25% e o Explorer tinha caído para 50%. Mas aí em 2008 apareceu um novo jogador e esse jogador mudou o jogo inteiro: Google Chrome. O Chrome era absurdamente rápido. Ele usava uma engine JavaScript chamada V8 que era tipo 10 vezes mais rápido que qualquer coisa da época. Cada aba rodava num processo separado, então se travasse, o navegador todo não caía. E a interface era minimalista, limpa, sem bagunça. E o Google tinha uma vantagem que nem a própria Microsoft tinha: eles controlavam o maior site do mundo. E o que eles fizeram? Eles começaram a promover o navegador deles na própria página inicial. Ou seja, bilhões de pessoas viam aquele banner todos os dias: o navegador mais rápido aguarda você. E funcionou. Em 2012, só 4 aninhos depois, o Chrome ultrapassou o Internet Explorer e hoje, em 2025, o Chrome tem cerca de 65% do mercado global. Mas e o Internet Explorer? Bom, ele morreu, ele foi substituído pelo Edge, que ironicamente é baseado no Chromium, o mesmo código open source que roda o Chrome. A roda girou de novo. Mas é isso, se você curtiu esse vídeo e quer apoiar o canal, considere virar membro, tu tem acesso a conteúdos exclusivos, desantecipados e ajuda a gente a continuar trazendo comparações técnicas como essa. Valeu demais por assistir e até a próxima.